Ei pessoal, eu sou a Havana, sejam muito bem-vindos ao Lenda em Queda e no vídeo de hoje eu vou falar de Outubro Maligno do Matheus Batista. Inicialmente eu queria comentar que se eu tiver com a voz meio estranha, meio ofegante nesse vídeo, eu preciso dizer que eu estou um pouquinho gripada. Na verdade, assim, eu tava bem pior ontem, esse vídeo era pra eu ter sido gravado ontem, mas eu tava com a garganta bem ruim, então só se a minha voz estiver esquisita ou se eu começar a ofegar é por conta disso. Passei um pouco mal nesse feriado, ainda não me recuperei direito. Enfim, eu já falei do Matheus Batista algumas vezes aqui no canal de Noite de Areia e Noite de Areia e Caos, que são os livros da trilogia Noite de Areia, que inclusive estou ansiosa pro terceiro volume, que vai lançar aí em algum momento. E preciso admitir que quando ele me chamou pra fazer parceria desse livro de contos, eu fiquei bem feliz, porque eu gosto muito da escrita dele. Uma peculiaridade que eu não sinto em quase nenhum livro, e eu sinto muito nos livros dele, é que ele consegue... Ele não tem nenhum livro muito longo, todos os livros são curtos. Consegue de um jeito assim, como ninguém, te causar muitas sensações enquanto você lê. Tipo assim, como eu falei, os livros são curtos. Noite de Areia mesmo, eu surtei milhares de vezes, não conto que tem, sei lá, 50 páginas. Então, assim, não ia ser diferente nesse. Outubro Maligno é uma coletânea de 5 contos de terror que vai ser lançado agora no dia 21 de outubro. Inclusive, link da pré-venda aqui pra vocês na descrição. Os 5 contos não têm nenhuma interligação entre si e eles são muito bons, todos eles, todos os 5. O primeiro conto é o Náufrago, um dos meus favoritos. A gente vai acompanhar ali uma coisa mais navio, meio tripulantes e tudo mais. O segundo conto é As Caixas, que por sinal, esse conto em especial, eu não tenho muita certeza se eu entendi. Quer dizer, eu entendi, mas sabe quando você entende, você sente, será que eu entendi mesmo e tudo mais? Porque assim, o final ele é meio claro e ao mesmo tempo eu fiquei, pera, o que aconteceu aqui? Eu tô com muita vontade de reler esse conto, inclusive, por conta disso, pra ver se eu entendi mesmo ou não entendi esse troço. Enfim. O terceiro conto se chama Maldições e Ossos e ele se passa no Halloween, tem um clima, eu achei bem Halloween estadunidense assim. O terceiro, que também é um dos que eu mais gostei, se chama Umba Patris e ele envolve uma menina que acabou de passar por um término e tem uma religião bizarra também. E o último, que foi o meu outro favorito, é As Relíquias. Eu preciso pontuar aqui que Outubro Maligno é um livro extremamente perturbador no melhor sentido da palavra, juro pra vocês. Eu não consegui pensar em outra palavra pra expressar, senão perturbador no bom sentido. Aí você pensa, não tem lógica nenhuma. Quando vocês lerem, vocês vão entender do que eu tô falando, mas assim, ele é perturbador no bom sentido. Eu não posso falar muito dos contos aqui, não só porque são histórias muito curtas, e se eu falar, vou acabar estregando algum spoiler com essa minha boca, mas também porque eu quero que vocês tenham uma experiência completa. Eu acho até interessante entrar nesse livro sem sabendo o mínimo possível, saca? Não ler a sinopse. Mentira, leiam a sinopse dos livros, é importante ler. Mas, tipo assim, eu pessoalmente, quando comecei a ler, eu não vi nem os títulos dos capítulos no Instagram do Matheus quando ele postou. Ele postou o título dos capítulos e eu falei, não vou ler, porque eu quero entrar sem saber o que esperar, entendeu? Esse é meu nível de confiança na escrita dele, porque, como eu já falei, eu gosto muito de como o Matheus Batista, ele consegue causar sensações de uma forma assim, ele não precisa de muito, entendeu? Ele não precisa de muitas palavras, não precisa ter um livro de 400 páginas pra te despertar aquela agonia, aquela sensação de medo, aquele arrepio, sabe? Ele não precisa de muito. Como eu já comentei aqui algumas vezes nesse canal, se ele me vem em algum momento com um calhamaço de 600 páginas, eu vou ler e vai ser incrível? Vou! Mas eu gosto de como ele consegue, nessa brevidade, trazer tantas sensações, que é uma coisa que, como eu falei, gente, eu escrevo conto. Não é fácil você conseguir prender o leitor de um jeito que ele queira ler aquele conto de uma vez, apesar de que, tá, o negócio tem 10 páginas, mas eu mesma largo o conto de 10 páginas no meio e vou mexer no celular, volto no dia seguinte. Tipo assim, não é porque é curto que a pessoa vai ler de uma vez. Então, assim, os contos do Matheus Batista eu não conseguia parar no meio. Eu tive que parar um deles no meio, porque eu tive que fazer outras coisas e tal, e eu ficava pensando que eu queria voltar, sabe? É uma coisa que o autor tem que saber fazer, e ele sabe muito bem. E também, como eu falei, as sensações que desperta, sabe? Não é uma coisa que você só lê, tipo, ah, beleza, li, marca como lido, adiciona lá na sua meta de leitura. É um negócio que te choca, sabe? E eu gosto muito disso. Dos meus contos favoritos, o Náufrago, principalmente, porque eu adoro essa atmosfera de navios, uma coisa meio piratas, uma coisa comandantes, primeiro imediato. Eu tenho um leve... Eu adoro coisas com essa temática, não li muitas, mas eu gosto muito. E também
eu preciso dizer uma coisa que eu já comentei aqui nesse canal. Eu adoro história com sangue, gente. Isso é uma coisa que é presente até nas minhas ilustrações. Eu adoro fazer uma ilustração de Halloween e lambuzar o trem de sangue. Eu tenho uma euforia bizarra nisso, eu comentei alguma coisa assim. Foi por isso que eu gostei tanto de O Pior Pesadelo de um Homem, por exemplo, da Marina Feijó, que tem resenha aqui no canal, clica aí pra assistir. Eu gosto muito de história que, assim, tem sangue, mortes dessa forma. Isso foi uma coisa que me atraiu em O Náufrago, e O Náufrago em especial. Eu acho que vou falar bastante de O Náufrago e as Relíquias aqui, que são meus favoritos, eu tenho o direito de panfletar. E em O Náufrago em especial, eu gostei disso, e eu gostei muito de como o final do conto, ele meio que se conecta com o início, que de forma que o Matheus poderia copiar e colar a história toda de novo. Tipo assim, terminou o conto do Náufrago, tem aquela última frase final, ele pega o conto, dá Ctrl+C, cola de novo e encaixa, sabe? Meio que encerra um ciclo. Poderia repetir a mesma história, só que aí mudasse o ponto de vista, talvez, o ponto de vista do náufrago. Que, enfim, quando vocês lerem isso aqui vai fazer sentido. E ia ficar muito bom, e eu adorei como ele conseguiu fechar esse ciclo dessa forma. E as relíquias, eu gostei, apesar de ser perturbador, eu preciso dizer que, assim, eu não tenho problema nenhum com morte, sangues, facas e coisas desse gênero muito comum em livros de Halloween, que tal, tipo assim. Eu tô lendo Essa Festa Virou um Slasher também, da Marina Feijó, eu tô mencionando bastante ela nesse vídeo, não sei porquê exatamente. Eu não tenho problema com esse tipo de história, eu gosto muito de Jantar Secreto, do Rafael Montes, que é um livro que também é bem sangrento e é pior ainda, porque ele não é uma... Ele não é uma fantasia, sabe? Ele é meio que uma história urbana, entendeu? Não tem elementos mágicos, não tem uma criatura mística. É a crueldade humana pela crueldade humana. Então, é uma coisa que eu gosto bastante, mas por algum motivo o final de A Relíquia me deixou extremamente incomodada. Não incomodado no mau sentido, como eu falei. Nada aqui é no mau sentido, esse é um dos meus contos favoritos. Mas justamente porque, apesar de lidar muito bem com ler coisas de sangue, assistir nem tanto. Mas ler, eu posso ler qualquer coisa sem muito problema, eu tenho estômago pra tudo. Até porque ler é meio que sua imaginação, né? Você não tá assistindo nada visualmente. Mas o elemento específico que ele usou, eu acho que me trouxe a memória de alguma coisa que eu li em algum outro momento, não sei. E esse incômodo acho que foi o que me fez gostar tanto do conto, sabe? Tipo, também pelas duas faces que tem. Você fica meio chocado, essa é a coisa legal de todos os contos. Ele começa e assim, a primeira página, não sei se exatamente as primeiras, pode ser em formato Kindle, você meio que tá normal, sabe? Tipo, beleza, isso daqui é uma história, um cara que trabalha numa firma. O que tem de maligno nisso, como diria o título? O que tem de perturbador? Por que isso aqui é uma história de terror? Até que acontece aquele elemento, ou mais de um elemento, uma coisa que ou o personagem nota ou que o narrador fala. Pode ser um corpo, pode ser uma sombra, não vou dar muitos detalhes porque, como eu falei, deixar vocês terem a experiência completa, mas é certeiro, sabe? É muito legal isso, você começa sem entender pra onde aquilo vai, e quando você saca pra onde aquilo vai, ou às vezes você não saca, é simplesmente genial. Então, é uma coisa que eu gostei. Outra coisa que eu queria pontuar aqui nesse vídeo, e que eu gosto muito em livros que tem isso, é aquela coisa de personagens LGBT existindo, sabe? Tem ali num conto uma personagem ali que é sáfica, não sei o que. Eu adoro isso, inclusive eu escrevo livros assim que é só um personagem LGBT, que ele só é, entendeu? E eu gosto disso. Esse é um tema que eu sei que se jogar no Twitter você consegue 10 milhões de argumentos contra ou a favor, e eu não vou me estender, porque afinal de contas o canal é meu e eu gosto de falar do que eu gosto. Mas assim, eu sei que é um tema que gera muita discussão e eu pessoalmente gosto muito quando isso acontece, justamente por isso que eu escrevo assim. Enfim, gente, Outubro Maligno, ele é muito bom, é uma história perfeita. Você que gosta de ler coisa assustadorazinha no Halloween, não é extremamente assustador, mas dá aquele arrepio, sabe? Aquela agonia que eu pessoalmente gostei muito de ter sentido nesse livro. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Outubro Maligno lança agora dia 21 de outubro. Link da pré-venda aqui na descrição pra vocês comprarem. E assim, recomendo muito. Matheus Batista é um escritor sensacional. Eu vou panfletar ele sempre que eu puder nesse canal. E leiam. Quando vocês lerem, volta aqui nesse vídeo e comenta qual é o seu conto favorito. Comenta o que você gostou. Vamos conversar também, porque o ruim de terminar o livro antes de todo mundo é que eu não tenho com quem comentar esse conto. Então leiam e voltem aqui pra gente conversar sobre. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda. Tá querendo uma leitura de Halloween? Pode comprar Outubro Maligno, 100% recomendado, 5 estrelas, favoritadíssimo. E é isso, obrigado por ter assistido até aqui. Minhas redes sociais e minhas histórias vão estar aqui embaixo. Valeu e tchau!